Olá, queridos. Aqui estamos para hoje compartilhar com vocês uma proposta, embora dentro da mesma temática, uma proposta um pouco diferente, que a gente está acostumado àquela conversa informal. Hoje a gente vai fazer um trabalho mais com uma feição de estudo, né? E o tema que a gente escolheu para essa proposta é o seminário Sentimentos que Curam. Claro que a gente já falou muito sobre isso, a gente já deu muito dever de casa sobre isso, a gente está sempre trazendo essa temática, mas hoje a gente vai estudar um pouco mais, né? Fazer um trabalho mais intelectual, até para nutrir mesmo as nossas disposições espirituais de transformação. Então, o nosso seminário Sentimentos que Curam tem como base a afirmativa de que, se sentimentos adoecem, sentimentos podem curar. Eu trouxe ali uma frase que é do livro da Joana de Ângeles, né, o Plenitude, que é a nossa base, e que ela diz assim: a maioria das enfermidades se origina na área emocional, como efeito do desequilíbrio da energia, transferindo-se do psíquico para o físico, produzindo lesões que alteram a estrutura orgânica. Então, a maioria das enfermidades se originam na área emocional. Daí a gente vir dando tanta ênfase na questão das emoções. Esse desequilíbrio na área das emoções se dirige para o físico, se dirige também para o psíquico, causando as doenças psíquicas e físicas também, na boa parte dessas doenças. A gente sabe que existem fatores externos, né, com os quais o ser, na sua integralidade, vai interagir. Existem fatores externos que algumas vezes podem responder pela instalação da doença ou do sofrimento, mas, segundo a nossa orientadora espiritual, a maioria das enfermidades se origina na área emocional. E com essa afirmação, será que é para a gente se sentir culpado pela nossa doença? Com certeza a proposta não é essa. A proposta é não que a gente se sinta culpado, mas que a gente se sinta responsável. E sendo responsável pela doença, ao mesmo tempo nos tornamos responsáveis pela saúde. O sentimento curador primordial, aquele que é essencial até para que a gente se aplique ao método de autocura, com tantas propostas de trabalho para nós, aquele sentimento que às vezes se diz assim, é a última que morre, mas às vezes ela fica tão fraquinha que a gente não consegue vivenciá-la. Esse sentimento precisa ser resgatado por ser o sentimento curador primordial, que é a esperança. Essa referência que eu trouxe aqui é daquela situação mitológica da caixa de Pandora, né, que os deuses teriam dado para Pandora essa caixa contendo todos os sofrimentos, todas as doenças, a morte, a fome, tudo de negativo aprisionado nessa caixa, e com a recomendação dela não abrir. Né? Agora, vai dizer para uma mulher que ela tem uma caixa que ela não pode abrir. Aí mesmo é que vem a curiosidade de abrir. Então, no momento em que ela abre essa caixa, todos esses males se dispersam pelo mundo, mas ela consegue fechar a caixa a tempo de segurar lá dentro a esperança. Então, a primeira proposta para que nós possamos pôr em prática o método de autocura é resgatar essa esperança que está lá, às vezes bem escondidinha no fundo da nossa alma, que é a esperança. A gente está trazendo aqui algumas referências de outros autores, outros escritores, que a gente tem trazido para dar suporte a essas ideias, além da própria Joana de Ângeles.
esses autores, alguns não são espíritas, mas vêm fazendo pesquisas, têm reflexões interessantes para os diferentes sentimentos que a gente aborda na metodologia de autocura. Então, o autoconhecimento é todo um trabalho de Joana de Ângeles exclusivo para essa tarefa. Tudo na metodologia de autocura conduz ou parte ou transita no território do autoconhecimento. A alegria a gente traz como suporte O Amor é Contagioso, de Patty Adams, e A Terapia do Riso, de Eduardo Lambert. O Amor é Contagioso, inclusive tem o filme também, que mostra o surgimento da terapia do riso sendo levada para os hospitais. O hospital sempre foi visto como um lugar onde todos têm que estar muito sérios e muito sisudos e carregando o sofrimento. Patty Adams é esse missionário, na minha visão, que inaugurou essa nova era em que é possível o palhaço entrar no hospital e, com isso, acelerar, incentivar a saúde, a recuperação, ou, pelo menos, uma qualidade de vida naquele momento mais interessante para aqueles que sofrem. A criatividade, a gente tem a referência de Nashmanovich, que tem um livro chamado Ser Criativo, aonde ele incentiva o ser humano a se libertar das limitações que o impedem de experimentar coisas novas, de experimentar soluções diferenciadas para as suas questões e o próprio exercício da criatividade em si mesma, através da expressão, pela música, pela pintura, pela modelagem, por qualquer coisa que geralmente a gente se autolimita com sentenças de limitação, tipo, não levo jeito, não consigo, nunca consegui. Então, a criatividade exercitada nas coisas básicas, como experimentar fazer uma pintura, um desenho, uma música, uma comida, uma receita, uma mudança no ambiente, a criatividade exercitada nessas pequenas coisas, ela se torna uma ferramenta espetacular para você encontrar soluções criativas para o sofrimento, para as questões mais graves. A afetividade, a gente tem a terapia do abraço, né, de Kathleen Keating, e Amor e Sobrevivência, ali não está aparecendo o nome do autor, é um cirurgião cardiovascular que agrega à sua prática cirúrgica grupos de troca de amor e de afetividade entre os pacientes, porque ele tem observado a mudança, alterações na evolução, alterações favoráveis, evidentemente, na evolução dos quadros desses pacientes. A serenidade, que é um sentimento também altamente curador, quando eu consigo cultivar uma serenidade para atravessar os momentos mais complexos da existência. E o Sermão do Monte é uma verdadeira prática da serenidade que nos foi ensinada por Jesus, não é? Olhai os lírios do campo, não tecem nem fiam, e nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Olhai as aves do céu, né, que também se estão nos braços do Criador. E ele fala, não é que se Deus, o Pai, cuida das aves, cuida da planta, da erva do campo, com tanto desvelo, por que é que nós nos sentimos tão desamparados e isolados na nossa luta pela vida? O poder do agora é uma ideia trabalhada por Eckhart Tolle, né, através de livros e de palestras, em que ele nos convoca de uma maneira muito interessante a focarmos no presente. Muitos dos nossos sofrimentos são gerados não por acontecimentos, são gerados por fantasias, fantasias de medo, fantasias que a gente chama de preocupação. Coisas ruins, desagradáveis, sempre podem acontecer.
Mas, se não estão acontecendo, por que é que eu vou hoje, agora, nesse momento da minha vida, muitas vezes um momento já complicado por si mesmo, ainda ficar pelo pensamento, visitando situações de sofrimento que não têm realidade? A coragem, a gente dá um suporte no livro da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, que tem vários livros abordando diferentes patologias da mente para leigos, não são livros técnicos. E nesse livro Mentes com Medo, ela fala especificamente da abordagem das pessoas com um transtorno de pânico, e se aquela pessoa que tem um transtorno de pânico pode ser alvo, pode ser agente da superação, do exercício da coragem, as pessoas que não estão necessariamente num comprometimento tão grave também podem, seguindo a mesma trilha. O perdão e o auto-perdão, a gente traz a contribuição de Louise Hay, quando ela nos fala que podemos curar a nossa vida enfocando a matriz das doenças de uma forma muito específica, pautada por ações de desamor, pautada por ações de culpa daquele que adoece. Então, ela faz um trabalho também bem minucioso, relacionando diferentes tipos de patologia com culpas específicas, com autodesamor, com autodesagrado, com autoflagelação, também uma proposta bem interessante. Não é a realidade que determina os sentimentos? É uma pergunta que as pessoas costumam nos fazer, né? Então, assim, eu não estou triste por causa das coisas que estão acontecendo? Eu não estou sem esperança em função das coisas que estão acontecendo? Eu não estou com medo em função das coisas que estão acontecendo? Essa é uma pergunta que, se no momento eu não consigo ter uma certeza absoluta, pelo menos eu posso começar a duvidar. Será que aquilo que eu sinto é condicionado, é determinado pelas coisas que acontecem? Nós podemos entender, sim, que os sentimentos são uma resposta dada às circunstâncias, pelas coisas que acontecem. Às vezes eu não posso mudar as coisas que estão acontecendo, mas nós podemos entender também que o complexo espírito-mente-matéria, que está presente nas situações de sofrimento, quer dizer, o que é o complexo espírito-mente-matéria? Cada um de nós encarnado, é esse ser nessa complexidade, né? Então, esse ser integral, esse ser na sua complexidade, é passível de ser transformado. Então, eu posso mudar o sentimento, porque posso mudar a minha maneira de perceber as circunstâncias, o meu enfoque sobre as circunstâncias. Logo, a resposta ou o sentimento a um acontecimento depende de como ele é percebido pelo ser integral. É muito fácil se verificar isso quando algumas pessoas são alcançadas por uma mesma situação, uma doença, uma situação de violência, um sofrimento, e a gente vê que cada uma dá uma resposta diferente, porque a situação, diante da complexidade do ser humano, vai determinar um sentimento diferente. A gente vai encerrar essa conversa de hoje com a oração da serenidade, não é, que trabalha exatamente essa ideia que a gente estava comentando aqui. Senhor, me dê a coragem para enfrentar aquilo que eu posso mudar. A serenidade para enfrentar aquilo que eu não posso mudar. E a sabedoria para diferenciar uma coisa da outra. Diferenciar o que eu posso mudar, e aí eu vou entrar com a minha coragem, e a serenidade de enfrentar aquilo que eu não posso mudar num nível de aceitação, de harmonia. Essa a oração da serenidade. E a pessoa pode dizer assim, como é que eu diferencio uma coisa da outra? Como é que eu diferencio aquilo que eu posso mudar daquilo que eu não posso mudar? Então, o que eu não posso mudar é muita coisa que está fora de mim, é muita coisa da circunstância. Mas qualquer coisa dentro de mim, coragem, porque aí eu vou poder mudar. É essa a nossa conversa de hoje, queridos. Obrigado, até a próxima.